Olá, que bom que você chegou até aqui, que bom que você parou nesse vídeo, que bom que você se sentiu atraída por esse título, atraído por esse título e parou. E se essa mensagem chegou até você hoje, é porque você realmente está precisando ouvir ela. E qual o conselho que eu vou te dar hoje? E a gente vai saber aqui, a gente vai, através das cartas, através de uma grande conversa, a gente vai falar muito sobre esses conselhos, tá certo? Esse é o canal Cartas com Leite. Muito prazer, eu me chamo Felipe Leite e eu tô aqui para ser um facilitador, para trazer essas informações para você. Eu estou com a camisa do Brasil, né? Já percebeu lá atrás tem a bandeira do Brasil também, né? Porque a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. E amanhã vai ter Brasil e Haiti. Olha, jogão, hein? Eu particularmente não jogo para saber o resultado, não gosto. Mas eu queria te pedir para que você colocasse aqui nos comentários qual é a sua aposta nesse jogo. Eu acho que vai dar 3-0 pro Brasil. Eu acho. Tá certo? Eu vou perguntar a Chay. Chay, qual é a tua opinião para esse jogo? Esse eu aposto em 2-0. 2-0. Olha aí, nós temos duas apostas aqui, tá certo? E você? Coloca aqui nos comentários o que você gosta. E assim, eu queria te convidar nesse momento a você parar o que você está fazendo. Hoje não é dia de jogo, né? Na leitura do dia 13, a gente tava com o jogo do Brasil acontecendo. Ia acontecer, né? Então a gente tava todo mundo naquela energia, né? Aí, Brasil, mostra a tua força, Brasil. Hoje tá uma energia mais calma. O jogo ainda é amanhã. Então eu quero te pedir agora que você pare aí o que você estiver fazendo. Respire fundo. Se acomode bem, seja na sua poltrona, seja na sua cama, tá certo? Se organize direitinho. E eu quero pedir para você, para que você nesse momento você pare tudo o que está fazendo e a gente vai fazer uma leitura sobre como serão esses seus próximos dias. Hoje é sexta, né? Amanhã é sexta, na verdade, hoje é quinta-feira. Os vídeos a gente sai terças, quintas e sábados. Hoje é quinta-feira. Amanhã é um dia muito interessante, porque a semana está finalizando, né? E eu quero te dizer algo que vai muito além disso. Se você for examinar direitinho, essa leitura, ela não chegou a você de uma forma aleatória, num modo aleatório. Assim, hoje vai chegar a leitura para mim. Não. Ela chegou porque a gente canaliza essa energia para que ela chegue no momento que você precisa ouvir. E se você está ouvindo hoje, é porque você precisa ouvir hoje. Eu não sei se você está ouvindo na segunda, numa sexta, numa quinta, numa quarta. Mas eu quero dizer que se ela chegou para você nesse momento, é porque realmente você precisa ouvir essa leitura. É porque você precisa realmente entender os conselhos que as cartas vão te dar de posicionamento. Essa leitura será uma leitura diferenciada e eu vou te explicar como é que ela vai funcionar. Mas antes disso, eu quero te pedir para que você siga, curta, comente, compartilhe, tá certo? Siga a gente nas redes sociais, que é muito importante para o crescimento desse canal, tá bom? Porque tem muita gente que assiste, mas termina não seguindo, porque vai entregando, né? O algoritmo vai entregando para você na sua timeline, aí você acha até que seguiu. Eu quero te pedir uma coisa, eu vou pedir para você fazer uma pausa agora. Vai aí no nome do canal, rapidinho, e vê se você está seguindo. Que às vezes você não está seguindo, você assistiu porque apareceu no feed para você aí, mas você não está seguindo. Aí eu quero pedir que você siga, é muito importante para a gente nesse momento de crescimento do canal, para que a gente consiga, sabe, manter essas leituras, manter esse processo, né? A gente está aqui nesse processo que eu entendo muito mais como não ser sobre números, não ser sobre quantidade de curtidas, sobre quantidade de visualizações, mas ser sobre esse vídeo chegar até você. Quando você curte, comenta, compartilha, o algoritmo faz o vídeo chegar mais vezes. E aí é muito importante para que você tenha acesso a essa leitura, tá? E como é que vai funcionar? Essa leitura vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos trabalhar com 3 quartzos diferentes. Nós vamos trabalhar com o quartzo rosa, certo? Vamos trabalhar com o quartzo branco, tá? E com o quartzo cinza. Nós vamos trabalhar com 3 quartzos e esses quartzos eu quero que você escolha qual quartzo chamou mais você.
se foi o quartzo rosa, o quartzo branco ou o quartzo cinza, qual chamou mais sua atenção. E aí eu vou embaralhar e eu vou puxar apenas uma carta. Será uma carta e um conselho para você. Vai ser aquelas leituras bem interessantes. Eu vou pedir licença para vocês e hoje, nessa leitura, eu vou utilizar o óculos. Porque eu descobri esses dias, eu não tenho problema de vista, graças a Deus. Eu falei até sobre isso nos stories, né? Lá eu falei sobre essa questão. E aí eu quero compartilhar com você esse breve testemunho antes da gente ir para as leituras. O que acontece? Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, eu usava óculos. Eu usava uns óculos que eram bastante fortes. Eu tinha, na época, hipermetropia, astigmatismo, um pouco de miopia. Então, era muito difícil para mim ver, enxergar. E aí, minha mãe, na época, me levou. Aqui, a gente tinha uns projetos sociais que eram bem interessantes, que eram da Assembleia de Deus, lá no Recife, na Cruz Cabugá. E a gente ia para esses fazer dentista, ia para o dentista, para o oftalmologista, clínico geral. Era bem interessante. Eu não sei se tem ainda, eu sei que na minha época tinha. E aí a gente fez o exame e eu usava óculos. Só que na escola a gente sabe que as pessoas praticam muito bullying, né? Isso é algo que acontece com bastante recorrência, né? E aí o pessoal perturbava muito, me chamava de fundo de garrafa. 4 olhos, né? E muita gente ainda faz essas brincadeiras que eu acho uma bobagem, né, fazer. E aí, isso me afetou muito. Me afetou a ponto de eu chegar em casa e minha mãe me contava muito isso, que ela me encontrou, eu estava de joelhos no quarto, chorando e pedindo a Deus para que ele me curasse, porque eu estava com vergonha e eu não queria mais sair de dentro de casa com óculos no rosto, porque eu ficava com vergonha. Aquilo foi algo que mexeu muito com o meu psicológico, sabe? Porque imagina para você uma criança de 11 anos de idade, né, pré-adolescente, entrando no período de puberdade, mudanças hormonais, enfim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e passando por esse bullying que era tão pesado, né? E aí foi o que aconteceu. Segundo ela, eu fiz essa oração. Eu me recordo de ter feito uma oração, mas eu não me recordo muito que eu orava com tanto fervor assim não, viu? E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu me acordei de manhã, eu tava sem os óculos, né? Eu botava do lado, né? Aí eu peguei o óculos pra botar, vestir os óculos pra poder ver, né? O que é que tava vendo. Quando eu coloquei, eu senti aquela dor. Tirei. Peter Parker. O Homem-Aranha. Fui picado pela aranha. Sensor aranha começou a funcionar. E aí eu coloquei novamente. Mesma coisa. Eu não consegui enxergar. Aí eu tirei os óculos e cheguei lá chamando. Mãe, vem cá. Olha, eu não tô conseguindo enxergar. Eu tô botando os óculos e tá doendo. Na hora, minha mãe disse pra mim que ficou muito chateada. Porque ela disse, meu Deus do céu, faz pouco tempo que a gente fez esses óculos. Meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo? Lá vem preocupação. E aí, eu lembro que eu fiquei sem usar o óculos no dia. Ela me levou para o oftalmologista para tentar um encaixe dizendo que era uma urgência que estava acontecendo. Então levou os óculos para lá. Aí foi medir pela receita, né, naquela que tem um aparelho que dá para ver a lente, né? Então eles foram vendo o grau estava certo, estava correto. E aí o médico, então, senta aqui. Dilataram minha pupila e começou. Trocando as lentes e nada. E eu não tô assim, não tô enxergando, não. Aí quando colocavam uma lente lá, tô enxergando tudo. Não tô enxergando. Não tô enxergando. Aí o médico olhou pra minha mãe e fez, o que foi que aconteceu? Minha mãe contou pra ele e o médico virou pra ela e fez, pode atestar pra onde você quiser. Isso é um milagre. Deus, a fé, que médico, na maioria das vezes, nem sempre os médicos têm alguma crença, né? Tem muito médico que era ateu. Naquela época tinha muito médico ateu. O médico disse, eu não sei qual é a sua crença, eu não sei em que você acredita, mas pode dizer a todo mundo que isso foi um milagre que Deus operou no olho do seu filho, viu? Porque ele não precisa mais usar óculos. Então eu não uso óculos há muitos anos, não uso mesmo. Tanto é que esse grau é bem baixinho, esse grau é 0,25 parece, cada lado. Só que como eu fico muito tempo na luz, tem um refletor aqui e tem o tempo de edição, como vocês sabem eu faço as edições, então eu vou
passo muito tempo na tela de computador, tempo na tela de celular ali. A médica falou que a musculatura do olho ficou um pouco, tava muito preguiçosa por eu ficar muito tempo na tela. E aí ela receitou para eu usar esse óculos como anti-reflexo, só para que a luz não afete tanto meus olhos e não deixe ele ficar tão vermelho como ele estava. Mas eu continuo enxergando sem óculos. Minha família, eu tenho pessoas que têm glaucoma. Eu tenho uma prima que tem, minha irmã tem glaucoma, usa um grau altíssimo. E eu não uso óculos, não tenho glaucoma, não tenho nenhum desses problemas, porque graças a Deus a fé naquele momento se manifestou. Eu acredito em Deus, eu não sei você, mas eu acredito que Deus colocou a mão e me deixou curado, e eu não preciso de óculos para ler, para fazer nada, porque eu enxergo tudo perfeitamente bem. Mas vocês sabem que também a idade pesa, né? A idade pesa e não invalida milagres. Então, a luz ela incomoda um pouco por conta dessa questão, né, de ficar muito tempo exposto à luz, e por isso eu vou utilizar óculos nessa leitura, tá certo? E todas as leituras que eu senti que tá vindo muita luz, eu vou colocar o óculos para dar essa amenizada nos olhos e ficar mais tempo conversando com vocês. Então vamos para a primeira leitura. A primeira leitura será do quartzo cinza. E aí eu quero convidar você para se concentrar nessa energia, parar aí o que você está fazendo e ficar refletindo sobre esse conselho que eu vou te dar. Eu vou puxar uma carta para te dizer, no tarô de Waite, qual é o conselho que as cartas trazem para você hoje. Certo? Qual o conselho? Segue o canal, tá? Não esquece disso, que isso é muito importante para a gente. Vamos lá. Qual o conselho? Em uma carta... Eita, virou aqui... 4 de ouros. 4 de ouros. 4 de ouros fala sobre acúmulo de riquezas. Sabe? Sobre você se apegar tanto. E o conselho que as cartas trazem para você hoje é um conselho muito tranquilo. É um conselho que diz a você o seguinte: você não pode juntar tudo, simplesmente ficar colocando, endeusar tudo aquilo que você ter tanto apego por essa materialidade tão intensa. Isso não vai fazer bem para você, sabe? Às vezes a gente fica com aquela questão de tipo, eu preciso muito ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro para ganhar dinheiro, ganhar, e você termina não vivendo. Esse conselho saiu recentemente aqui. E eu achei muito interessante, porque realmente foi isso que veio na minha mente na hora de que muitas vezes a gente fica tão empolgado, né, com essa questão de que eu preciso de todas as formas, né, ganhar, que a gente termina não dando valor às coisas que estão à volta. Veja que nessa carta aqui do tarô de Waite especificamente, ele tá sentado, então o ouro tá nos pés, o ouro tá nas mãos, o ouro tá na cabeça. E atrás ele tem toda uma civilização, todo um reino para olhar, e ele não olha para nada, ele só olha para frente e se apega com a riqueza. Você está deixando de viver para acumular riquezas. Você está trabalhando demais para acumular riquezas, quando na verdade você tem que entender que a vida também é feita de momentos de lazer, momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de compartilhamento. Tudo isso faz parte. Momento de autocuidado, de parar. Tem tudo a ver comigo. Eu trabalho muito, eu gosto muito de estar, às vezes eu pego muito vídeo para editar. Teve um dia que eu editei 26 vídeos num dia só. Eram vídeos de aproximadamente 6 minutos cada. Aí eu acelero um pouco, né? Boto em duas vezes para poder ir cortando e tal. Então eu fui editando ali com o rosto porque eu precisava fazer aquele dinheiro e tal. E aí quando eu terminei, hoje foi certeiro. Fui logo pro oftalmo. No outro dia eu tava no oftalmo. Oftalmo, meu filho, você não pode fazer isso não. Você tá castigando uma vista que não tem problemas, né? Então, isso é um processo muito importante para você. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder o mais importante, que é a sua vida, que é a sua alegria de viver, que é a sua satisfação, que é a sua família. Quantos casamentos acabam porque as pessoas estão vidradas em dinheiro, em trabalho, sabe? Estão tão empolgadas em trabalhar manhã, tarde, noite, madrugada, o tempo todo trabalhando, né, que terminam esquecendo do mais importante, que é, às vezes, amar, né? Amar. Tem um pensador, se eu não me engano foi Fernando Pessoa, que disse o seguinte: amo-te como ama o amor. Não conheço outra forma de amar senão amar.
né? Então ele reconhecia o quanto o amor era importante, sabe, na vida. Então a gente às vezes deixa de amar porque a gente tá amando o dinheiro, né? Amando as conquistas. E não é bem por aí o caminho. Então o conselho que eu te dou hoje para essa turma que escolheu o Quartzo Cinza é esse. Ame, viva, trabalhe, mas não deixe que essas riquezas, que essa ânsia por trabalhar tire de você a alegria de viver e o foco nas outras coisas. Leitura importante, viu? Vamos agora para quem escolheu o Quartzo Branco. Qual é o conselho que o tarô traz para você nesse momento? Vamos ver. Segue aqui o canal, curte, comenta, compartilha. Eita, vou várias de uma vez só. Ixi, só uma. Vamos lá, vamos ver aqui. Um conselho, uma carta. Todos os dias tem um conselho e uma carta nas redes sociais, viu? Aí pode seguir lá que tem. A gente deixa aí nas redes sociais. Sempre tem aqui nos shorts também, sempre tem conselho. Aqui, qual o conselho que as cartas trazem? Vamos descobrir. O conselho é 6 de espadas. 6 de espadas. Observe uma coisa aqui antes de eu falar sobre o conselho. Veja o que é que a ilustração traz. Uma pessoa de cabeça baixa, as espadas cravadas no barco e alguém guiando ela para algum caminho. Para um lugar que você vê que não tem civilização, não tem nada, tem apenas uns matos lá atrás, né? Umas montanhas, umas árvores. E essa pessoa, observe nessa ilustração como ela é forte. Ela é guiada por um sentimento de dor extrema. Ela segue rumo a um novo caminho, porque ela não aguenta mais o que está acontecendo, mas ela segue com todas as dores, com todas as espadas cravadas no transporte que vai levar ela para um outro caminho. Isso é muito forte. O conselho que as cartas trazem para você é que você não deve nunca deixar que as dores que te afligiram ao longo da tua vida te acompanhem para todo lugar que você vai. A dor, ela deve existir como referenciamento para não senti-la novamente. E não como um troféu que você guarda com tanto afinco que termina ocupando o espaço na sua prateleira e você olha para ele e fica o tempo todo celebrando. A dor não pode ser um bichinho de estimação. Dores foram feitas para serem tratadas. Isso é a grande verdade. Eu não sei se você faz terapia, não sei. Se você faz análise, né? Mas eu sei que é muito importante a gente ter cuidado com isso, porque às vezes a dor, ela acompanha a gente de uma forma tão grande que todo o caminho que a gente vai, a dor vai junto. E ela vai junto, e ela vai, de certa forma, pautando o nosso caminho. Eu quero te dizer uma coisa muito importante, e quero te dizer com muita tranquilidade, o conselho que as cartas dão para você nesse dia, nesse momento que essa leitura chegou até você, foi para que você não deixe que as dores ocupem um espaço tão grande na sua vida, que para onde você for, essas dores te acompanhem. Eu sei que tem gente que está assistindo a esse vídeo agora que ainda não conseguiu um relacionamento, que não conseguiu ter um novo amor. E sabe por que esse novo amor não chegou ainda na sua vida? Porque todas as vezes que você vai ao encontro de alguém, você leva consigo todas as dores que você teve acesso ao longo da sua vida. Que você foi submetida ao longo da sua vida. E essas dores, elas terminam sendo, na verdade, uma grande capa que faz com que você não consiga chegar a lugares diferentes ou alcançar pessoas diferentes ou amores diferentes. Porque essas dores que permeiam e que guiam a sua vida. Então, o conselho que eu dou para você hoje, nesse momento, através dessa carta, é que você não deixe que as dores te acompanhem para onde você for.
Às vezes é o momento da gente pegar as dores, colocá-la de lado e dizer até aqui. Você só vai ficar até aqui. Agora eu vou para uma nova jornada. E nessa nova jornada eu vou, sem que essas dores sejam a pauta principal da minha vida. Eu conheço pessoas que conversam comigo que elas dizem, ah não, mas eu já superei essa dor, mas elas falam sobre essa dor diariamente, sabe? E falar sobre essa dor diariamente é carregar ela para onde você vai. Eu sei as dores que eu passei na minha vida, mas quem convive comigo sabe que eu nem falo sobre elas, porque para mim elas já passaram. O que passou, passou. Daqui para frente é diferente, né? A gente tem que deixar para trás as coisas que ficaram para trás e seguir à frente, seguir em frente, no caminho da vitória, no caminho da prosperidade, no caminho de ter sempre algo novo para acontecer, né? Se você me magoou no passado, pode ter certeza que eu não vou guardar essa mágoa sua, porque para mim a mágoa ela só é um referenciamento de que eu não vou mais me magoar daquele jeito, mas ela não é o passaporte para que eu viva sempre magoado com aquela mágoa que foi causada. Não é o que causaram com você. É o que você está fazendo com o que causaram com você que vai fazer a diferença na sua vida. As dores que trouxeram para você, as dores que aconteceram na sua vida, as feridas que estão na sua vida, elas não podem viver abertas. Você precisa sarar cada uma delas e deixar elas para trás. A cicatriz ela sempre vai estar ali para você olhar e entender, não, eu passei por isso. Isso aconteceu na minha vida, mas ela não pode nunca ser o caminho e estar aberta ali e ser vamos dizer assim, o marca-passo da sua vida, o ritmo da sua vida, não. Então, o convite dessa carta para você hoje é: deixe para trás tudo que lhe machucou. Siga em frente e não faça com que essas dores sejam a bússola que guia a sua vida ou o mapa que vai te levar para outro lugar. Pesado, né? Profundo, né? Como diz aqui, profundo. Vamos agora para o terceiro grupo, Quartzo Rosa. Eu quero pedir para que você se concentre agora, respire fundo. A gente vai agora fazer a leitura para o terceiro grupo, que optou pelo Quartzo Rosa. Já voou. Aqui. A morte. A morte. A morte fala sobre encerramento de ciclos. E eu quero começar com uma pergunta para você. Qual o ciclo que você precisa encerrar e que você ainda não encerrou? E que você continua batendo nessa mesma tecla, querendo que esse ciclo continue perpétuo na sua vida? Me desculpa te dizer isso, mas o conselho que as cartas dizem para você hoje é o seguinte: encerre esse ciclo. Encerre esse ciclo. Encerre esse ciclo. Finalize aquilo que não está te levando para frente. Sabe, existem ciclos que precisam ser encerrados nas nossas vidas. Não dá para você viver naquele processo. Essa semana eu estava fazendo uma leitura com uma pessoa e ela é muito gente boa, muito legal, e eu estava lendo e de repente apareceu a torre, depois apareceu a morte, e aí eu disse a ela, olha, deixa eu te dizer uma coisa. O que eu estou entendendo dessa leitura é que, enquanto as estruturas antigas estiverem presentes na sua vida, enquanto esses ciclos antigos estiverem presentes como o rumo da tua vida, você não vai conseguir chegar a um lugar diferente. Talvez seja um relacionamento abusivo que você esteja vivendo com alguém que você dá amor, você dá tudo, você se organiza, você se perfuma, você se arruma, e de repente essa pessoa na verdade não está nem aí para você, e é você que está insistindo nessa relação, é você que está querendo fazer essa relação dar certo, quando na verdade as cartas estão dizendo para você hoje, o conselho que o universo, Deus, a espiritualidade, como você classifica, está dizendo para você é: encerre esse ciclo agora, encerre. Porque o novo ciclo só vai começar quando você encerrar esse ciclo. E eu digo isso para você com toda a convicção do mundo. Encerre esse ciclo. É o momento de acabar com essas coisas. Com desviver essas situações.
Porque é aquela coisa, sabe? É que nem uma erva daninha. Se você tem uma plantação, seja do que for, qualquer coisa. Quando você tem uma erva daninha ali, oxe, sua plantação vai acabar, vai sucumbir. Eu digo isso porque eu tenho muitas plantinhas aqui. Se você deixar uma planta, que é uma erva daninha ali no meio, quando você menos esperar, a planta principal começa a secar. Começa a passar, a ficar ruim. Aí você tem que ir lá arrancar, né, do vaso, colocar mais adubo para que a planta cresça. Você não pode regar a erva daninha. Você não pode adubar a erva daninha. A grande verdade é que isso daí está sendo uma erva daninha na sua vida. Isso daí está prejudicando a sua vida. E você precisa arrancar isso fora agora, com pressa, urgente. É para agora. Se esse recado chegou até você agora, é porque é para agora isso. Não protele, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tá entendendo? 1 grão de arroz pode mudar a balança. Sabia disso? 1 grão de arroz muda a balança, sabe? 1 grão. Às vezes a gente precisa pegar esse grãozinho que tá mudando a balança na tua vida, tirar ele, equilibrar o jogo para que você ganhe. Encerre esse ciclo. O conselho para você é: encerre esse ciclo. Pesado, né? Então vamos lá. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Estou muito feliz que você ficou. Não esquece de seguir, curtir, compartilhar e comentar. Amanhã... Também, hein? Oi? Ativar o sininho. Boa, a Chay tem uma lembrança boa. Ativa o sininho, que é para receber as notificações de que tem vídeo novo aqui no canal. Todas as terças, quintas e sábados. São 3 vídeos por semana. E todos os dias, quando você olhar, tem shorts nos shorts, tem reels nas outras redes. Sempre tem uma mensagem para você. Um beijo, que amanhã o Brasil ganhe do Haiti. E vamos embora, que o Hexa, se Deus quiser, será nosso. Um beijo e até breve.